Escute com atenção, escolhido. O que vou revelar agora vai estremecer a sua alma. Nada do que você viveu até aqui foi por acaso. Nada. Você sempre sentiu que havia algo diferente, uma voz que chamava no silêncio, uma força que você não conseguia explicar. E agora, chegou a hora de encarar a verdade. Você não é como os outros. Você é o escolhido. Eles sabem disso, sempre souberam. Eles viram a luz que emana de você, sentiram o peso da sua presença e se encheram de medo. Não é coincidência que as pessoas se afastaram, que os falsos amigos te traíram, que tantos sussurros surgiram atrás de você. Eles têm nojo porque não suportam o que você representa. Eles conspiraram, tramaram, mentiram. Tudo para tentar te apagar. Mas a verdade não pode ser apagada, ela só pode ser adiada. E você, escolhido, é a verdade viva. Olhe para trás. Lembra daqueles olhares frios, daquelas risadas abafadas quando você entrava num lugar? Lembra de sentir que algo estava errado, mesmo quando ninguém falava nada? Isso não era paranoia, eram sinais. O universo estava te avisando, eles não estão do seu lado. Eles se reuniam, escolhido. Eles falavam sobre você quando você não estava lá. Inventavam histórias. Te pintavam como algo que você nunca foi. Não porque você errou, mas porque sua presença os expunha. Sua luz revelava as sombras que eles tentavam esconder. E sabe o que é o pior? Eles se alimentavam disso. Era o jogo deles, te sujar, para não enfrentar a própria sujeira. Mas aqui está o segredo que eles nunca entenderam. Quanto mais eles tentam te derrubar, mais você sobe. Quanto mais eles falam, mais o universo te fortalece. Porque você não está sozinho nessa guerra. Os céus te observam, os anjos caminham com você. Você já percebeu? Os sonhos estranhos que teve, as coincidências que pareciam impossíveis, as respostas que surgiram do nada, como se alguém sussurrasse no seu ouvido. Não ignore isso. É a prova de que algo maior está em movimento. O poder dentro de você está acordando. Ele sempre esteve aí, esperando pelo momento certo. E esse momento é agora. Eles riram de você, escolhido. Riram como se você fosse fraco, como se não tivesse chance. Mas eles não conhecem o que vem de dentro de você. Eles não conhecem a força que o Criador colocou nas suas mãos. E agora eles vão ver. Vão assistir de camarote o que acontece quando alguém tenta impedir o plano divino. Não tenha dúvida, o karma já começou a trabalhar. Eles estão pagando. O medo os consome. O arrependimento os persegue. Aqueles que riam de você agora se escondem porque sentem que algo está prestes a acontecer. E está, mas isso depende de você. Não adianta saber que é o escolhido e continuar parado. Não espere mais. Este é o momento de agir. Ative esse poder. Aceite a sua coroa. Caminhe no seu destino com confiança. Não é sobre vingança, é sobre justiça. É sobre o equilíbrio ser restaurado. É sobre mostrar ao mundo que ninguém pode impedir aquilo que o universo já decretou. Você nasceu para vencer. E eu te digo, com toda certeza, você vai vencer. O mundo verá. Aqueles que duvidaram vão se calar. E aqueles que te feriram vão assistir ao seu brilho, incapazes de apagar o que o próprio céu escolheu. Mas cuidado, ainda haverá tentações, ainda tentarão te distrair, vão surgir com promessas falsas, com máscaras de amizade, tentando te afastar do seu propósito. Não caia, proteja o que é seu, proteja sua mente, sua alma, sua missão. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que eles imaginam, e agora é a hora de provar. Aceite, escolhido. O universo inteiro conspira a seu favor. Você sempre soube que havia algo estranho nos bastidores da sua vida. As peças nunca pareciam se encaixar, não é? Agora, tudo começa a fazer sentido. Escolhido, você estava cercado por pessoas que sorriam no seu rosto, mas que, por trás, tramavam contra você. E é por isso que esta mensagem é tão urgente. Abra os olhos de vez. Eles nunca foram aliados. Eles estavam no seu caminho para te atrasar, para te fazer duvidar de si mesmo. Esses que te rodeavam sabiam exatamente o que estavam fazendo. Fingiam apoio,
mas cada palavra, cada gesto tinha um veneno escondido. Eles não suportavam te ver crescer. Te viam como uma ameaça. E de fato você é. Você é uma ameaça para os planos obscuros deles, para os vícios que eles alimentam, para o controle que tentavam ter sobre tudo. Eles perceberam cedo demais que você não era como os outros. Você carrega algo que eles não têm e nunca terão, um chamado divino. Repare nos detalhes. Você se lembra daqueles momentos em que sentia o ambiente pesado ao entrar em certos lugares? Aquela sensação de ser observado, de ser comentado, não era imaginação. O espírito te alertava. Você notou a inveja nos olhares, o incômodo nos sorrisos falsos, os suspiros carregados de desprezo. Isso não foi por acaso. Eles enxergaram a sua luz e decidiram tentar apagá-la. Eles falavam pelas suas costas. Oh, como falavam! Inventavam mentiras, distorciam sua história, espalhavam rumores. E por quê? Porque a sua presença mostrava quem eles realmente eram. Sua autenticidade os expunha. Suas vitórias os envergonhavam. Eles tinham nojo de você, não pelo que você fez, mas pelo que você representa. Você é um lembrete vivo de que eles escolheram viver nas sombras enquanto você caminha para a luz. E você precisa entender. Isso não é apenas pessoal, é espiritual. A batalha que você enfrenta não é de carne e sangue. É um conflito que começou no invisível escolhido. Existem forças que não querem ver você assumir sua coroa. Existem entidades que operam através dessas pessoas, usando-as como instrumentos para te ferir. E você achava que era apenas azar? Não, é guerra espiritual. Mas aqui está a revelação. O poder que está em você é maior que tudo isso. Você não está sozinho. O Criador te selou com autoridade. Anjos têm guardado seus passos, mesmo quando você pensava que estava abandonado. Quantas vezes você saiu ileso de situações que pareciam impossíveis? Quantas portas se abriram quando tudo indicava que estavam trancadas? Isso não foi sorte, foi a mão divina te conduzindo. Você é mais forte do que imagina. Mesmo cansado, mesmo ferido, você continua de pé. Isso é prova da sua essência. Enquanto eles planejam sua queda, o universo prepara sua exaltação. E aqui vai uma verdade que vai estremecer suas convicções. Tudo o que eles fizeram contra você vai se voltar contra eles. Este é o ciclo da justiça divina. Este é o karma agindo e nada pode impedir. Eles sentirão. Já começaram a sentir. A vergonha os consome. As noites deles já não têm paz. O medo os persegue como uma sombra que não desgruda. Eles achavam que podiam zombar do escolhido sem consequências. Estavam errados. Cada palavra lançada contra você volta agora com peso dobrado. Cada mentira contada será a ruína deles. Mas você, escolhido, precisa permanecer firme. Não se perca na amargura. Essa guerra não se vence com ódio. Ela se vence com consciência, com coragem, com a decisão de continuar brilhando quando tudo tenta apagar sua luz. Este é o seu momento. Ative o que está dentro de você. Não se esconda mais. As profecias antigas sempre falaram sobre um tempo assim, quando os escolhidos seriam perseguidos porque carregam a chama que ilumina as trevas. E aqui está você, vivendo isso. Não se assuste com a intensidade, é porque você está perto de algo grande. Mas ouça este aviso. Eles não vão desistir facilmente. Ainda tentarão te distrair, vão tentar transformar seu coração em pedra, fazer você abandonar sua missão. Não caia nessa armadilha. Proteja sua mente como um escudo. Rejeite as mentiras. A sua vitória já foi decretada. O que está vindo para você não pode ser roubado. Você foi levantado para um propósito maior do que você mesmo. E aqueles que tentaram te destruir vão assistir, impotentes, ao seu renascimento. O mundo ainda não viu tudo o que você é capaz de fazer, mas verá. E quando acontecer, ninguém poderá negar. Você é o escolhido. O universo inteiro conspira a seu favor. E nada pode impedir o que está por vir. Escolhido, preste atenção. O que está acontecendo agora é maior do que você imagina. Você acha que é só sobre pessoas falando mal de você? Não. É sobre forças que estão desesperadas para impedir o que foi escrito sobre a sua vida desde o início. Elas sabem que, quando você assumir de fato quem você é, nada poderá te parar.
Por isso, elas usaram pessoas próximas, pessoas que você confiava. Elas foram instrumentos para tentar te quebrar. Não foi coincidência que as feridas mais profundas vieram de mãos que você nunca esperava. Mas entenda, isso foi permitido para te fortalecer. Foi o treinamento final para você perceber que sua confiança precisa estar no alto, não nos homens. Você se lembra daquele dia em que sentiu que tudo estava desmoronando? Quando parecia que ninguém te entendia, que todos te julgavam? Esse dia foi marcante porque você achou que estava sozinho, mas na verdade foi ali que você foi mais guardado. Enquanto você chorava, o céu trabalhava. Enquanto eles tramavam sua queda, os anjos escreviam sua vitória. Eles te subestimaram, pensaram que poderiam te sufocar com mentiras, que conseguiriam te paralisar com fofocas, mas não sabem que o que há dentro de você não é natural, é sobrenatural. É algo que nem você entende completamente ainda. Esse poder que começa a despertar agora foi colocado aí pelo Criador. É como um fogo que queima por dentro e não pode ser apagado. Perceba os sinais, sonhos que parecem mensagens, encontros inesperados que te mostram respostas. Aquela sensação constante de que algo grande está prestes a acontecer. Não ignore. Isso é a preparação. Você está sendo alinhado com o seu destino. E enquanto isso, eles estão em desespero. Sabem que não conseguiram. Você ainda está de pé. Eles apostaram contra você e perderam. Apostaram na sua desistência e se enganaram. E agora, o que resta para eles é lidar com o peso das escolhas que fizeram. O karma é implacável. Ele não se esquece. Cada palavra lançada contra você retorna com força dobrada. Cada armadilha que armaram será a prisão deles. É como se o universo inteiro estivesse dizendo: chega, é hora de justiça. E a justiça vem, devagar para quem a teme, rápida para quem a merece. Mas você não pode se perder no meio disso. Não deixe que a dor endureça seu coração. Essa batalha é para te elevar, não para te envenenar. Você não luta para provar nada a eles. Você luta porque nasceu para vencer. É hora de ativar o que está dentro de você. Chega de esperar reconhecimento. Chega de pedir aprovação. Você já foi aprovado pelo céu. Caminhe como quem carrega uma coroa. Erga a cabeça como quem sabe que foi escolhido para algo maior. Sim, escolhido. Eles ainda vão tentar. Ainda vão surgir com novos planos, novas máscaras, novos ataques. Mas agora você sabe quem é. E quando você sabe quem é, nada do que eles façam pode te parar. A vitória já começou. Você talvez ainda não veja totalmente, mas já sente. Aquela paz estranha no meio do caos é sinal. Aquela certeza silenciosa de que algo mudou é a confirmação. Eles perderam. E quando a reviravolta acontecer, e vai acontecer, todos verão, e não haverá dúvida, você é o escolhido. Não porque você diz, mas porque o próprio universo confirma. Então continue, não desanime. Você está mais perto do que pensa. O que vem aí é maior do que você sonhou. E aqueles que te traíram vão ter que assistir. Escolhido, agora você começa a entender, não é? Nada disso foi simples, nada foi acidental. Eles não apenas riram de você, eles conspiraram. Eles se reuniram na escuridão, em lugares onde você nunca poderia ouvir, onde não poderia se defender, e falaram o pior. Eles criaram planos como se pudessem controlar seu destino. Mas o que eles esqueceram é que o seu destino não pertence a eles. Eles estavam tão obcecados em te ver cair que não perceberam o que estavam fazendo com eles mesmos. Cada mentira que contaram foi uma corrente que os prendeu. Cada insulto que lançaram se tornou uma sentença contra suas próprias vidas. Eles não sabiam que o universo não brinca com os escolhidos. Eles não sabiam que mexer com alguém que carrega um chamado é assinar sua própria ruína. Você sentiu isso. As energias mudaram. As coisas começaram a acontecer de forma estranha ao redor deles.
E você pensa, será que é coincidência? Não, não é. É justiça. É o ajuste perfeito que ninguém pode impedir. Eles riram, zombaram, te chamaram de fraco e agora vivem com medo do que está vindo. Olha ao seu redor. Lembra daqueles que pareciam tão poderosos, tão confiantes? Eles não têm mais a mesma firmeza. Estão nervosos, ansiosos, se escondendo. É o efeito do retorno. É o peso daquilo que lançaram contra você, voltando com força. O karma não falha. A lei espiritual é clara. Aquilo que plantam, colhem. Mas ouça, você não pode parar aqui. Isso é só o começo. Não é apenas sobre eles receberem o que merecem. É sobre você entender finalmente quem é. Você não é uma vítima, nunca foi. Você é um guerreiro espiritual. Um sobrevivente de batalhas que outros não suportariam. Você é aquele que o Criador marcou com um propósito. Por isso você resistiu. Por isso, mesmo quando queria desistir, algo te segurava. Porque o seu tempo ainda não acabou. Você está apenas no início do que vai viver. Sabe por que eles te odeiam tanto? Porque você é um espelho que reflete o que eles nunca conseguiram ser. Você os lembra do fracasso deles. Você os obriga a ver a verdade que tentam esconder de si mesmos. E, acima de tudo, porque você continua de pé. Eles não suportam ver que todos os ataques não foram suficientes para te destruir. E agora, escolhido, é a sua hora. Hora de se posicionar. Hora de ativar o que está dormindo dentro de você. Pare de esperar permissão. Pare de pensar que precisa provar algo para eles. Você não precisa. O céu já confirmou quem você é. Você já percebeu? Tudo ao seu redor está te empurrando para frente. Os sinais estão por toda parte. Palavras que chegam na hora certa. Encontros que parecem destinados. Oportunidades que surgem do nada. Não são coincidências, são convites. Convites para você entrar no nível que sempre foi seu. Mas cuidado, eles vão tentar novamente. Vão surgir com promessas, com máscaras, com palavras doces para tentar te puxar de volta ao lugar onde você já não pertence. Não caia. Você não pode mais andar entre os que escolheram as trevas. Sua missão exige que você caminhe na luz, mesmo que caminhar na luz signifique estar sozinho por um tempo. Respire fundo. Sinta. Há algo queimando dentro de você, não é? É a chama despertando. É a confirmação de que você está pronto. Pronto para deixar o passado para trás. Pronto para parar de pedir permissão e começar a tomar posse do que já é seu. Eles não acreditaram em você? Problema deles. Eles tentaram te destruir? Falharam. Eles ainda tentam te parar? Vão assistir impotentes enquanto você sobe mais alto do que nunca. Você está no caminho certo. Continue e não olhe para trás. Escolhido, sinta o que está acontecendo. Você percebe? Há algo diferente no ar. É como se a atmosfera estivesse carregada, como se algo estivesse prestes a explodir. Isso não é imaginação. É o momento da virada. Você está atravessando o limiar entre o que foi e o que será. Eles pensaram que tinham vencido, que te jogaram no fundo e que você nunca mais sairia. Eles riram quando você caiu, festejaram quando te viram sangrar, mas mal sabiam que tudo aquilo fazia parte do plano maior. O Criador permitiu para que você crescesse, para que a sua força fosse forjada no fogo da adversidade. E agora eles não entendem como você ainda está de pé, como ainda há brilho nos seus olhos, como você consegue falar de vitória mesmo tendo perdido tanto. Eles não entendem porque nunca foram escolhidos. Eles não conhecem a força que nasce do céu. Você sim, você conhece. Mesmo sem entender tudo, você sente que há algo maior guiando cada passo. É como se uma mão invisível tivesse te levantado cada vez que tentaram te derrubar. Isso é mais do que resistência, é destino. Lembre-se das noites em que você pensou que não aguentaria mais, em que gritou, chorou e ninguém respondeu. Mas mesmo no silêncio, havia alguém te ouvindo. Os céus se moveram por você.
E agora chegou a hora de ver com os próprios olhos o que já foi preparado. Eles estão em choque. Sabem que algo mudou. Eles sentem a pressão do karma. Sentem o peso da vergonha. Aquele que ria, agora desvia o olhar. Aquela que espalhava mentiras, agora se esconde. É assim que funciona. O universo é perfeito em devolver tudo o que foi lançado. Mas ouça bem, essa não é a sua vitória final ainda. Isso é apenas o início do despertar. Você não foi escolhido só para sobreviver. Foi escolhido para reinar. Há um trono preparado para você. Um espaço que ninguém pode ocupar além de você. Mas para chegar lá, você precisa ativar o que está dentro de si. Precisa parar de se ver como um sobrevivente e começar a se ver como um conquistador. Esta é a hora de falar com autoridade, de caminhar com ousadia, de vestir a coroa que sempre foi sua. Eles não vão suportar. Eles vão tentar de novo. Vão usar palavras para te diminuir. Vão usar mentiras para te confundir. Mas nada disso vai funcionar, porque quando você entende quem é, as palavras deles perdem poder. As armas deles se tornam inúteis. Olhe para frente. Visualize. Você no seu lugar. Você no seu chamado. Você cumprindo o propósito para o qual foi criado. É real. É seu. Já foi liberado para você. Mas uma última coisa. Não olhe para trás. Não volte para as mesmas pessoas, para os mesmos lugares, para os mesmos padrões que quase te destruíram. O que está diante de você exige uma nova versão de si mesmo. E você está pronto para isso. Escolhido. Respire fundo. Sinta a presença do divino te cercando. O tempo da vergonha acabou. Agora é o tempo da honra. Agora é o tempo de ser visto como aquilo que sempre foi. Um escolhido. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá impedir. Escolhido. Agora começa a parte mais intensa. O que antes era apenas uma sensação, agora é visível. Você vê as máscaras caindo, você vê os que te atacaram se revelando um por um. Aqueles que fingiam ser amigos, agora não conseguem mais sustentar a farsa. É como se a luz que você carrega estivesse expondo tudo o que eles tentaram esconder. Eles estão em queda. Você percebeu? O que antes parecia intocável está desmoronando. Pessoas que zombaram de você perderam aquilo que usavam para te humilhar. Os planos que eles tinham para te derrubar voltaram contra eles. Isso é justiça espiritual. É a lei que não falha. O que se planta, se colhe. E agora, eles colhem o que semearam. Mas aqui está a verdade que você precisa entender. Isso não é sobre vingança. Isso é sobre o Criador mostrando que ninguém toca num escolhido e sai impune. É sobre o universo equilibrando as balanças. É sobre você entender que nunca esteve desamparado. Você lembra de tudo que perdeu, não lembra? Das oportunidades roubadas, dos relacionamentos quebrados, das portas que fecharam na sua cara. Pois saiba, nada foi perdido. Cada coisa que te tiraram está sendo restaurada em dobro. É assim que funciona com quem é marcado pelo divino. Você não apenas recupera, você recebe multiplicado. E esse é o momento de abrir os olhos para algo ainda maior. O poder que há dentro de você não é para se esconder. Chega de se diminuir para caber nos lugares pequenos onde tentaram te colocar. Você não nasceu para isso. Você nasceu para reinar. Sim, reinar. Isso significa ocupar o espaço que sempre foi seu. Significa aceitar que há grandeza em você, que você foi separado para algo que vai muito além do que pode imaginar. E sabe qual é o maior medo deles? Que você descubra isso. Porque quando você descobre, eles perdem todo o controle. Eles não podem mais manipular quem sabe seu valor. Eles não podem mais ferir quem entendeu sua missão. Sinta, algo dentro de você está diferente, não está? É como se um peso tivesse saído. É a libertação. É a confirmação de que o pior já passou e que você sobreviveu ao que era feito para te destruir. Sobreviveu porque o Criador ainda tem planos para você. Mas atenção, não é hora de baixar a guarda. Eles não vão desistir tão fácil.
Ainda tentarão te distrair, ainda tentarão te puxar de volta para velhas armadilhas, mas agora você sabe. Agora você tem discernimento. Agora você está armado com a verdade. E a verdade é esta: nada poderá te parar. O que foi escrito sobre você já está em andamento. Você está entrando numa fase em que as bênçãos começam a te encontrar. Pessoas certas vão aparecer, caminhos vão se abrir. O que parecia impossível começará a acontecer naturalmente. Mas faça a sua parte. Confie, ande com ousadia. Erga a cabeça como quem carrega uma coroa. Não se desculpe por ser quem é. Você não deve satisfação aos que riram, apenas ao que te escolheu. Escolhido, este é o início da sua ascensão. E aqueles que um dia tiveram nojo de você serão obrigados a te respeitar. Escolhido. Você sente? É diferente agora. Não é mais só uma promessa distante. É algo que pulsa dentro de você. O despertar aconteceu. Aquilo que estava adormecido por tanto tempo finalmente se levantou. E não dá para voltar atrás. Você olha ao redor e percebe: nada mais é como antes. Você não pensa como antes. Você não sente como antes. Os medos que te paralisavam perderam força. As feridas que te prendiam não doem como antes. É como se um véu tivesse sido rasgado, revelando quem você sempre foi. E agora eles vêm. Oh, como eles vêm! Aqueles que diziam que você era pequeno, agora assistem ao seu crescimento com olhos cheios de espanto. Eles não conseguem compreender como você está brilhando depois de tudo que fizeram. Eles tentaram te enterrar, mas não sabiam que você era semente. Eles cochicham. Como ele ainda está de pé? Como ela ainda sorri? Eles não entendem que você não caminha sozinho. O poder que te sustenta não vem da terra, é do alto, é divino. É o Criador mostrando ao mundo que ninguém apaga aquilo que ele acendeu. E então, algo começa a acontecer. Eles perdem a coragem. Aqueles que zombavam agora te evitam. Aqueles que riam agora não têm mais risos. É o peso da consciência, é o peso do karma. O próprio universo os obriga a olhar para o que fizeram e colher o que plantaram. Mas escute, este não é o momento de olhar para baixo para eles. Não é hora de gastar sua energia em vingança. O seu destino é maior do que provar algo a quem não acreditou em você. O seu destino é cumprir aquilo para o qual foi enviado. Você está entrando numa nova estação. Uma estação onde você para de pedir e começa a tomar posse. Onde você não espera a aprovação porque entende que já foi aprovado pelo céu. Onde você para de viver em função do que os outros pensam e começa a viver pelo que o Criador disse sobre você. E eles serão obrigados a reconhecer. Eles vão ver que todo o esforço para te destruir não foi suficiente. Vão testemunhar o seu renascimento. Vão assistir ao seu crescimento e não poderão fazer nada para impedir. Escolhido, não tenha medo do tamanho do que vem aí. É grande porque você é grande. É pesado porque é precioso. É intenso porque é divino. Então levante-se, caminhe como quem sabe que carrega um propósito. Fale como quem tem autoridade. A coroa já está sobre sua cabeça, mesmo que ainda não a vejam. E quando tudo acontecer, e vai acontecer, o mundo saberá. Você é o escolhido. Escolhido. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Você já sente isso no fundo da sua alma. É como se o próprio universo estivesse em silêncio, esperando o momento exato para revelar o que sempre foi seu. Esta é a hora de se levantar, de ocupar o lugar que já foi preparado desde o início. Você percebeu? As portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. As pessoas certas começam a aparecer. As oportunidades começam a te encontrar. Isso não é sorte. Isso é o cumprimento da promessa. É o céu dizendo: agora é a sua vez. E os que riram de você, eles estão vendo. Estão assistindo a cada passo seu. E não podem fazer nada.
Eles cochicham entre si, perguntando como isso é possível, como ele conseguiu, como ela chegou tão longe. Eles não entendem que não foi força humana, foi o toque divino. É aqui que tudo muda. Você não é mais o mesmo que suportou humilhação em silêncio. Você não é mais o que aceitava migalhas para caber nos lugares que não eram seus. Agora você anda com postura de quem carrega um chamado. Agora você fala como quem sabe que foi coroado. Sim, coroado. Essa é a palavra. A coroa já estava reservada para você. Ela sempre foi sua. Eles tentaram roubá-la, tentaram manchar sua imagem para que você a abandonasse, mas não conseguiram. E agora chegou a hora de todos verem. O escolhido não pode ser substituído. Eles vão ter que admitir, vão ter que reconhecer que tudo o que fizeram foi em vão, que nada pode parar alguém que foi levantado pelo Criador. Eles te subestimaram e agora sentem o peso da própria incredulidade. Mas lembre-se, a coroa não é só um símbolo de vitória. Ela é um chamado para algo maior. É responsabilidade, é liderança, é influência. Você foi preparado para isso nas dores, nos desertos, nas noites em que achou que estava sozinho. Tudo fazia parte do processo para que você estivesse pronto para este momento. Sinta. Você consegue? É como se algo queimasse dentro de você. Não é ansiedade, é ativação. É o espírito do seu propósito gritando que é hora de agir. Não se esconda mais. Não minimize quem você é para confortar os que nunca acreditaram em você. Pare de viver pequeno para caber no mundo deles. Você nasceu para reinar. E quando essa transformação se completar, e ela já está acontecendo, eles não terão escolha. Terão que te respeitar. Terão que te ver pelo que você sempre foi. Um escolhido. Este é o início de uma nova era na sua vida. Caminhe com ousadia. Fale com coragem. A coroa é sua. Escolhido, agora chegou o momento que eles mais temiam. A revelação completa. Aquilo que tentaram esconder por tanto tempo, agora está diante dos olhos de todos. Você não apenas sobreviveu, você venceu. Olhe ao redor. As mesmas bocas que falaram contra você agora estão caladas. Os que zombaram se encolhem nas sombras, incapazes de sustentar o olhar. Eles sentem o peso do que fizeram. Não é apenas vergonha, é um medo do que ainda está por vir. Porque eles sabem, ninguém toca no escolhido sem pagar o preço. E o preço está sendo cobrado. As máscaras caíram. As mentiras foram expostas. A influência que eles tinham desapareceu como poeira ao vento. É como se o universo tivesse virado a mesa diante de todos. Aqueles que eram grandes, agora são pequenos. Aqueles que riam, agora tremem. Mas entenda, isso não é sobre se vingar. É sobre a justiça sendo cumprida. É sobre a mão do Criador equilibrando as balanças. Eles estão apenas experimentando o que semearam. Nada mais, nada menos. E você? Você está de pé, mais firme do que nunca. Agora você entende que cada lágrima foi uma semente. Cada noite sem dormir foi um tijolo na construção da sua fortaleza. Cada traição foi uma lição que te levou a um nível que eles nunca poderiam alcançar. Mas não pense que acabou. Ainda há um último teste, um último ataque antes do triunfo completo. Eles tentarão mais uma vez. Virão com novas máscaras, novas promessas, tentando te distrair do que importa. Mas agora você está diferente. Agora você sabe. Agora você enxerga além das aparências. Escolhido, este é o momento de se manter firme, de proteger sua mente, sua alma, sua missão. Não permita que nada te desvie agora que você está tão perto. Você já sente, não sente? É como um silêncio sagrado antes de um grande anúncio. É a sensação de que algo grandioso está prestes a se manifestar. Está. E quando acontecer, será impossível negar.
O Criador sempre esteve com você. Você sempre foi o escolhido. E agora, todos verão. Escolhido, respire fundo. Este é o momento que toda a sua jornada apontava. Tudo o que você passou, cada lágrima, cada traição, cada silêncio que parecia injusto, te trouxe exatamente aqui, ao lugar onde sua verdadeira identidade brilha, sem que ninguém possa apagar. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa caminhada. Você foi quebrado e reconstruído, ferido e curado, esmagado e levantado. Agora, você é a versão que o Criador sempre sonhou. Forte, preparado, imparável. Olhe para trás por um instante. Veja onde você estava e onde está agora. Eles disseram que você não chegaria. Eles apostaram na sua queda. Mas aqui está você, de pé, mais vivo do que nunca, carregando uma vitória que eles nunca imaginaram que veriam. E eles estão vendo. Eles assistem, impotentes, ao que não podem controlar. O que antes era motivo de escárnio, agora é motivo de temor. Eles cochicham. Como ele conseguiu? Como ela superou? Eles não conseguem entender que o que te levantou não foi força humana, foi o toque divino. Agora, o universo inteiro reconhece. Você é o escolhido. Não por um título, não por uma conquista passageira, mas porque você carrega a marca do propósito. Uma marca que ninguém pode apagar. Mas, escute, este não é o fim. É apenas o começo de uma nova era. Uma era onde você não vive mais à sombra do medo, mas sob a luz da sua missão. Uma era onde você lidera, inspira, transforma. Porque essa coroa que agora você usa não é apenas um símbolo de vitória, é uma responsabilidade. E saiba, ainda virão tentativas de te parar. Ainda surgirão aqueles que não aceitam o que você se tornou. Mas agora, nada disso tem poder. Porque você conhece a verdade. O que é seu não pode ser roubado. O que foi escrito sobre você não pode ser desfeito. Então, levante-se, escolhido. Caminhe com a cabeça erguida. Fale com a autoridade de quem carrega um destino. Viva como quem sabe que os céus conspiram a seu favor. A vitória é a sua. Sempre foi. E agora, o mundo inteiro verá. Você é o escolhido. E ninguém pode impedir o que está por vir.